nossa mente, o nosso intelecto nessa noite, e vem usar, Senhor, o teu servo, ó Deus, dando a ele sabedoria, graça, intrepidez e revelação da tua palavra, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria nós estamos aqui hoje juntos para adorar, bendizer e exaltar o nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Nessa noite, quero meditar juntamente com os irmãos em uma palavra em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, do verso 1 até o verso de número 10. Todos encontraram? Diga amém. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele diz, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. O 11 vai dizer, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, dizendo, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendes as tuas mãos sobre o moço, e não lhe faças nada, porque quanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, meu Pai querido, não menosprezando a oração do teu servo, meu Pai, mas nesse momento, meu Deus, eu entro em tua presença, meu Deus, porque sou eternamente dependente do Senhor, meu Pai. Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar nesta noite com cada um de nós, meu Pai, começando primeiramente em o meu coração. Usa-me, meu Deus, nesta noite, em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus irmãos, aqui nós estamos diante de uma palavra a qual nós vamos aprender nessa noite, que já fomos, muitas das vezes, nós já ouvimos pregar sobre essa palavra, mas nessa noite o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse trazer essa palavra ao coração de cada um de nós. E nós sabemos da história de Abraão desde o seu chamado. Nós vamos ver que lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, nós vamos ver que Deus ele faz uma promessa para Abraão, quando ele vai dizer, ora, o Senhor disse a Abraão, sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Nós vamos ver que Deus, o Todo-Poderoso, ele tinha dito para Abraão, que era para ele sair da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, sair da casa do seu pai, e agora ir para uma terra que Deus iria mostrar para ele. Mas vamos ver que a promessa do Senhor, ela começa agora em Gênesis capítulo de número 12, versículo 2, que vai dizer, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Nós vamos ver que aqui Abraão ele vai atender o chamado do Senhor. Abraão ele vai ouvir a voz do Senhor, e Deus vai fazer essa promessa para Abraão. Nós vamos ver que Deus vai fazer essa promessa para Abraão, e nós vamos ver que nessa época em que Deus faz essa promessa para Abraão,
ele tinha 75 anos de idade, porque nós vamos ver no versículo de número 4 do capítulo 12, que vai dizer: assim partiu Abrão com o Senhor, lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Nós vamos ver que agora Deus faz essa promessa para Abrão, e nós vamos ver que ele vai sair daquela cidade, e ele tinha 75 anos quando Deus faz essa promessa. E nós vamos ver que uma das promessas que Deus faz para Abraão é que ele seria pai de uma grande nação, que dele todas as nações da terra seriam vindo de Abraão. Mas nós vamos ver que até ali ele não tinha filho, até ali Deus não tinha dado um filho para ele. E nós vamos ver que agora ele começa a passar o período de esperar a promessa do Senhor. Passa o período de esperar o cumprimento da promessa do Senhor na sua vida. E nós vamos ver que ele vai continuar buscando a face do Senhor, ele vai continuar dando ouvido à voz do Senhor, ele não vai deixar de ouvir a voz do Senhor, ele vai continuar obedecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso. Em nossas vidas, muitas das vezes, Deus ele nos faz promessa, e muitas das vezes nós achamos que Deus ele tem tardado, que Deus ele tem demorado, que Deus não está mais olhando para nós, mas nós vamos ver que aprender com Abraão, que o tempo não pode desfazer as promessas do Senhor que Ele tem feito para nós, porque Deus ele é fiel para cumprir, mas Ele também é fiel para prometer, mas Ele também é fiel para cumprir em nossa vida. E nós vamos ver que a palavra do Senhor vai dizer que durante 25 anos Abraão fica esperando essa promessa para que Deus cumprisse na sua vida. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele vai cumprir na vida de Abraão, como nós vamos ver lá em Gênesis capítulo de número 21, que vai dizer no versículo 5: e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Agora começa a se cumprir a promessa sobre a vida de Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Após se passar 25 anos, agora Deus começa a cumprir aquela promessa que ele tinha feito para Abraão. Nós vamos ver que o tempo passa, às vezes muito rápido, mas 25 anos não são apenas 25 dias, não são 25 horas, é muito tempo, porque hoje eu tenho 30 anos, então quase a minha vida toda, Abraão estava esperando a promessa de Deus cumprir na sua vida. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele vai cumprir a promessa do Senhor sobre a sua vida, vai começar a cumprir a promessa dele sobre a sua vida. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Agora Deus vai dar para Abraão aquele grande presente que era o seu filho, que ele tanto queria, que ele tanto almejava, e Deus cumpre essa promessa na vida de Abraão, trazendo para os nossos dias de hoje. Talvez muitas das vezes nós ficamos preocupados, Deus ele faz uma promessa para nossas vidas, Deus fala que vai fazer algo em nossas vidas, e nós começamos a ter ansiedade, nós começamos a perder noites de sono, falar: Deus, o Senhor falou, mas o Senhor não está cumprindo, o Senhor tem falado, mas o Senhor não está cumprindo. Nós vamos ver aqui que Deus ele falou para Abraão, e a palavra do Senhor ele não me dá respaldo em momento nenhum, para mim apenas conjecturar que Abraão achou que estava demorando. Abraão apenas recebeu a promessa e confiou no Senhor. Abraão recebeu a promessa e ele esperou no Senhor. Sabe por que muitas das vezes não recebemos a promessa do Senhor? Deus ele não cumpre a promessa em nossas vidas, não é porque Deus deixou de ser Deus, é porque nós não obedecemos, é porque nós não damos ouvido à voz do Senhor. Muitas das vezes quem tardamos a promessa do Senhor sobre as nossas vidas é nós mesmos. Só nós temos o poder de tardar as promessas de Deus em nossas vidas. Talvez Deus tenha um tempo para nós, para suprir em nossas vidas, mas nós, em vez de caminhar naquilo que o Senhor requer para nós,
nós começamos a olhar para um lado, olhamos para o outro e deixamos de olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus tem um plano para a nossa vida, mas muitas das vezes nós percorremos caminho que não é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Deus até dá a permissão, mas quando andamos sob a permissão do Senhor, é muito diferente do que andarmos segundo a vontade do Senhor. Para nós cristãos, para Deus cumprir aquilo que Ele tem prometido sobre as nossas vidas, nós temos que andar segundo a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que estar fazendo. Para quê? Para que todas as coisas que Ele tem para mim possa vir para a minha vida. E aí nós vamos ver que Deus agora cumpre aquela promessa para Abraão, começa a se cumprir a promessa na vida de Abraão. E agora o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que tinha dado aquele presente e que tinha feito aquela promessa lá em Gênesis 12, Ele vai agora chegar para Abraão no Gênesis 22, 1, e vai dizer: e aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E o 2 vai dizer: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Agora nós vamos ver que o Deus Todo-Poderoso, aquele que tinha feito a promessa para Abraão, Abraão já estava na sua velhice, agora eles têm Isaque, ele tem Isaque como seu filho, que poderia dar continuidade àquela promessa, já na sua velhice. Agora Deus, Ele chega para Abraão e fala: Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Agora, existe um paradoxo aqui, que nós paramos e pensamos: como o Deus que prometeu, que fez uma promessa, cumpriu na vida de Abraão, começou a cumprir na vida de Abraão, agora Ele vai pedir aquele único filho para Abraão, para oferecer em holocausto. Aqui, sabe o que eu aprendo através da palavra do Senhor? Sabe o que eu tiro para nós no dia de hoje? É que muitas das vezes Deus, Ele nos dá a promessa, Ele nos dá a bênção, mas depois Ele vai começar a provar a nós como nós temos sido depois da promessa cumprida em nossas vidas, como nós temos nos comportado depois de recebermos as bênçãos do Senhor em nossas vidas, porque talvez suportamos o processo de esperar, mas quando Deus nos dá, nós viramos as costas para Deus e começamos a andar com as nossas próprias pernas, fazer as nossas próprias vontades. E nós vamos ver que aqui Deus, Ele vai dizer para Abraão: Abraão, agora eu quero que você pegue o seu único filho e oferece para mim em holocausto. Sabe o que é isso aqui? Deus dizendo: eu quero ver se você continua fiel, eu quero ver se você continua firme, assim como você era antes de eu cumprir essa promessa em sua vida. Será que nós, em nossas vidas, Deus tem dado bênção para nós, e nós temos continuado naquela mesma fé, naquele mesmo amor na presença do Senhor? Será que Deus tem cumprido promessa em nossas vidas, e nós temos continuado com a mesma fé, com a mesma convicção, que se Jesus Cristo voltar, nós iremos subir para o céu? Porque muitas das vezes, nós recebemos bênção da parte do Senhor, e viramos as costas para aquele que nos deu a bênção. Mas quem sabe, aqui Abraão, ele também tinha o mesmo pensamento que Jó tinha, como Jó, ele vai dizer no capítulo 1, 21, que vai dizer: ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe Abraão, no seu interior, ele pensava assim: foi Deus que me deu, se eu tenho, é porque Deus me deu. Eu não tinha o poder de ter, mas Deus me deu, Deus colocou na minha mão. Então, se Ele me deu, é dele, eu estou apenas cuidando aqui na face dessa terra. Meus irmãos, eu sei que é muito difícil para nós, quem sabe,
se viesse para nós no dia de hoje um pedido desse, para que nós dessemos os nossos filhos em holocausto, eu ainda não tenho meu filho, mas eu sei que o amor de um pai para um filho é muito grande, então é muito difícil você pegar o seu filho, é quase impossível você conseguir dimensionar o tamanho da dor que seria, mas Abraão, ele continua ouvindo a voz do Senhor, ele continua dando ouvido à voz do Senhor, ele continua acreditando naquele que deu, porque ele estava apenas cuidando aqui na face dessa terra. Meus irmãos, sabe o que é que nós temos que ter em nosso coração? É termos a convicção que tudo que nós temos é porque o Senhor nos deu. Se nós temos saúde é porque o Senhor nos deu. Se nós temos alegria é porque o Senhor nos deu. Se nós temos alguma coisa na face dessa terra é porque o Senhor nos deu. Então Ele pode tirar tudo, Ele pode arrancar tudo, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas, porque Deus, Ele não está limitado às coisas que Ele nos dá, mas Ele está naquilo que Ele é. Deus, Ele não é limitado. Deus, Ele continua sendo Deus de nossas vidas, independente do que aconteça. E aqui a palavra do Senhor vai continuar dizendo no versículo de número 3: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Nós vamos ver aqui que a fé de Abraão, mesmo doendo, mesmo sangrando ali dentro do seu coração, quem sabe estava doendo muito no seu coração, mas em momento algum ele deixou de ouvir a voz do Senhor, em momento algum ele deixou de ouvir a voz do Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor vai dizer que ele vai pegar ali 2 moços, e vai abordar o jumento agora, vai pegar o seu moço Isaque, seu filho, e vai fender a lenha para o holocausto, e agora ele vai para onde o Senhor tinha ordenado. Quem sabe aquele momento ali na sua vida, no seu interior, ele estava passando por um momento em que ninguém conseguia compreender, porque em momento algum, quem sabe ele falou para alguém o que ele estava indo fazer, mas ele estava confiante no Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vamos ver que após nós recebermos a promessa do Senhor, nós vamos ver que Deus, ele vai talvez chegar até nós e vai começar a olhar para nós, e vai começar a contemplar o nosso coração, vai começar a contemplar a nossa vida, e vai olhar: será que aquilo que eu dei para o Pauliano, será que aquilo foi bênção para a vida dele? Será que aquilo que eu dei para ele, será que realmente ele está cumprindo aquilo que ele falou que ia fazer? Porque quantas vezes tem pessoas que pedem algo da parte do Senhor, falando que é para uma finalidade, mas quando recebe começa a fazer totalmente diferente daquilo que ele tinha falado que era. Isso acontece muito com pessoas que dizem: ah, Senhor, eu quero um carro para me poder ir para a casa do Senhor, para poder levar os irmãos até na sua casa. Aí Deus vai, pega, dá o carro para aquela pessoa, e aquela pessoa esquece até o caminho de vir para a casa do Senhor. Muitas das vezes também nós pedimos ao Senhor: ah, Deus, abre uma porta de emprego, aonde eu tenho tempo de ir na casa do Senhor, porque o emprego que eu tenho, ele me priva de estar na casa do Senhor. Aí quando Deus me dá um emprego que eu tenho tempo, eu não consigo mais ter vontade de ir na casa do Senhor. Aí Deus, ele vai chegar para Abraão, e vai olhar para Abraão, e vai ver que Abraão, ele continua sendo a mesma pessoa, porque momento algum Abraão reclamou, momento algum Abraão deixou de obedecer. E nós, se Deus chegar para nós hoje e disser: como está a sua vida depois que você recebeu essa bênção? Como está a sua vida depois que eu cumpri uma promessa na sua vida? Será que estamos a mesma pessoa na presença do Senhor? Porque a palavra do Senhor vai dizer no versículo de número 4: ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali,
e havendo adorado, tornaremos a vós. Aqui Abraão, ele tinha tanta convicção que Deus iria fazer o melhor para a sua vida, porque ele vai dizer: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Aqui nós vamos ver que ele está no plural, tornaremos a vós. Ele está dizendo que duas pessoas iriam voltar. Ele tinha convicção, a certeza que Deus iria providenciar para a sua vida. Então nós vamos ver que até aqui também, uma coisa que nós aprendemos, que até aqui, esse momento, Abraão tinha mais pessoas com ele. Até esse momento existia mais pessoas, mas agora, a partir desse momento, o processo era entre ele e Deus. A partir desse momento não tinha mais ninguém com ele, porque estava apenas Isaac, mas Deus tinha pedido a Abraão para que levasse o seu filho para oferecer em holocausto. E Deus, ele estava o quê? Juntamente com Abraão naquele momento, e Abraão juntamente com Deus, porque era o único que sabia daquilo que Deus tinha pedido. Então existe processo em nossas vidas, existe momento em nossas vidas, que será só você e Deus, será só eu e Deus, e pode ter certeza, Deus, ele é o suficiente. Deus, ele é o suficiente em nossas vidas. Vai ter momento que o seu amigo mais chegado não vai ter como te ajudar, o seu irmão de sangue não vai ter como te ajudar, mas Deus estando contigo, pode ter certeza, é mais do que suficiente para recebermos a vitória da parte do Senhor. E nós vamos ver que vai ter processos que nós vamos achar que não vamos conseguir talvez, mas se nós continuarmos fiel ao Todo-Poderoso, se nós continuarmos confiando nesse Deus Todo-Poderoso, nós podemos ter certeza que Ele é fiel para cumprir todas as coisas sobre a nossa vida. E aqui a palavra do Senhor vai dizer: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. 7 vai dizer: então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Olha que ponto que chegou Abraão na sua fé. Era uma fé muito grandiosa, porque nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, apenas lemos e tentamos imaginar, mas nós não conseguimos nem chegar perto daquilo que estava acontecendo, porque Deus tinha pedido o seu filho, e Abraão, ele tinha que continuar tendo a fé que Deus iria suprir a necessidade. Imagine, Deus chega para você e fala: eu quero o seu filho como holocausto. Agora você está chegando perto do lugar de fazer o sacrifício, de levantar ali o sacrifício, e até aquele momento nada acontece. E agora ele vai dizer para Abraão: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de um pai nesse momento, de um coração que tinha fé no Senhor, mas talvez estava sangrando, porque Deus podia fazer e Deus também podia não fazer, porque Deus, ele tem a forma de trabalhar e nós não sabemos a forma dele trabalhar, mas ele tinha fé, porque ele vai dizer para seu filho: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E nós vamos ver que eles vão continuar caminhando junto, e a palavra do Senhor vai dizer que eles vão continuar caminhando junto. Abraão, mesmo naquele processo dolorido, ele ainda tinha fé, acreditava que quem prometeu era fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra na sua vida era fiel para terminar. Aquele que deu uma vitória para a sua mulher, que era estéril, para ter filho, agora também era fiel para
vir trazer uma providência para que novamente ele pudesse descer com o seu filho, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Aqui nós vamos ver que Abraão, ele mesmo levando o seu filho, agora Isaque na sua juventude ali, nós vamos ver que agora Deus, ele ordena aquilo ali, e Abraão, ele vai continuar obedecendo. Não, se foi Deus que falou, eu tenho que fazer dessa forma. Se Deus ordenou, eu tenho que continuar agindo da forma correta. E a palavra do Senhor vai dizer que mesmo naquele momento difícil, ele continua sabendo que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ou seja, mesmo que tudo está acontecendo de pior maneira na nossa vida, mesmo que tudo está acontecendo do jeito que nós não temos compreendido, mas se nós estamos sendo fiel ao Senhor, pode ter certeza, pode suportar o processo, porque Deus dará a vitória no momento certo. O Deus que deu a vitória para Abraão ali naquele momento em que estava passando por aquela prova, Deus estava provando ele foi fiel. Se você tem sido fiel no momento da sua prova, Deus te garante a vitória. Deus, ele nos garante a vitória. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele vai levantar a sua mão, a palavra do Senhor vai dizer: e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para molar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Agora Abraão, até aquele momento Deus tinha ordenado para ele fazer, até aquele momento Deus tinha dito para ele fazer, e ele continuou ouvindo a voz do Senhor. Deus falou que tem que ser assim, mas Deus calou. Deus calou naquele momento. O processo era um processo difícil, era um processo doloroso, mas no momento certo Deus bradou do céu, porque a palavra do Senhor vai dizer: mas o anjo do Senhor bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. A palavra do Senhor vai dizer no 12: então disse: não estenda as mãos sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, o teu único filho. Valeu a pena Abraão ser fiel, valeu a pena Abraão ouvir a voz do Senhor, vale a pena nós continuarmos fiel, vale a pena nós continuarmos ouvindo a voz do Senhor e tendo a certeza que Deus está suprindo todas as necessidades para a nossa vida. E a palavra do Senhor vai dizer: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Ou seja, os dois desceram novamente, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque houve obediência, houve entrega, houve temor à voz do Senhor. E nós vamos ver que após cumprir esses requisitos que o Senhor, ele requer de cada um de nós, Abraão, ele foi vitorioso, e nós fazemos parte dessa família de Abraão, nós fazemos parte dessa nação que um dia iremos morar no céu. Através de um homem que foi fiel, que foi temente, nós estamos debaixo dessa promessa. Deus continua a cumprir essa promessa, e um dia nós sairemos daqui e iremos morar com o Senhor na glória. Essa é a palavra nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.